Regina Caeli letare, Alleluia. Quae meruisti portare, Alleluia. Rector exis dixi, Alleluia. Ora pro nobis Deo, Alleluia. Regina Caeli letare, Alleluia. quid meruisti portare, Alleluia. Resurrexit sicut dixit, Alleluia. ora pro nobis Deum, Regina Caeli letare, Alleluia. Quae meruisti portare, Alleluia. Rector exis dixi, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia. Prezado católico, vamos refletir sobre a perseverança depois da Páscoa. Na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 2 diz: Se, pois, ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas da terra. Carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 2. Está claro que o católico deve perseverar após a Páscoa. Não basta celebrar o dia da Páscoa, mas é preciso perseverar, caminhar na presença de Deus, viver na graça santificante após a Páscoa. É preciso brilhar com a santidade de vida, é preciso brilhar com a graça santificante na alma, evitando o pecado mortal. Por isso São Paulo escreve aos Colossenses: Se, pois, ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas da terra. Colossenses 3, 1, 2. Estimado católico, o que dizer de uma senhora que coloca a sua casa em ordem, que limpa a casa somente quando está para receber uma visita?
pode muito bem intitulá-la de porcalhona. Que nome se dá ao diretor de um colégio que organiza as salas e uniforme dos alunos só quando o inspetor marca uma visita? Esse pode muito bem ser chamado de irresponsável. E o que dizer de um católico batizado e crismado que se preparou muito bem para a Páscoa, mas que durante a oitava da Páscoa já está mergulhado no túmulo do mundo, embalando em seus braços o monstro do pecado mortal? Esse católico deve ser chamado de volúvel, infiel e leviano. Como é triste ver milhares de pessoas acenderem velas a Satanás, ao mundo e à carne, logo no início da oitava da Páscoa. Esses participaram das cerimônias, mas não encontraram a face de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, vivem como se Cristo não houvesse ressuscitado. Isso acontece com milhões de católicos. Se preparam para a Páscoa, mas após a solenidade da Páscoa, já na oitava da Páscoa, começam a se distanciar de Cristo Jesus, a abrir o coração para Satanás. Estimado católico, quando falta a perseverança, é impossível caminhar com Cristo ressuscitado. O padre João Colombo escreve: fazer uma boa confissão na Páscoa, fazer ótimos propósitos, é bastante fácil. Difícil, porém, é perseverar no bem, escreve o padre João Colombo. Milhões de católicos se preparam para a Páscoa, mas no dia seguinte abrem o coração para o pecado, para o demônio, não perseveram na presença de Deus, não perseveram no caminho da santidade. Adolfo Tanqueray diz: perseverar no esforço consiste em lutar e sofrer até o fim, sem sucumbir ao cansaço, ao desalento ou à moleza, escreve Adolfo Tanqueray. Está claro que o católico que ressuscitou com Cristo, o católico que abandonou o pecado mortal, caminha na luz, caminha na santidade, vive na presença de Deus. Não adianta encher cadernos e mais cadernos com preciosos propósitos, se tudo não passa de fogo de palha. O Senhor ressuscitado quer que perseveremos no caminho da luz até o fim. Quer que passemos por cima de todos os obstáculos, quer que deixemos tudo para trás e o sigamos até o fim. São Jerônimo escreve: muitos começam bem, mas poucos são os que perseveram. Nos cristãos não se procura o princípio, mas o fim, escreve São Jerônimo.
Depois o santo continua: o Senhor não exige somente o começo da boa vida, quer também seu bom termo, quer também que perseveremos até o fim. O fim, escreve o santo, é que alcançará a recompensa eterna, escreve São Jerônimo. Estimado católico, existem muitos católicos ressuscitados que não passam de católicos mumificados, porque voltam após a Páscoa a residirem nos túmulos escuros dos vícios e dos pecados. São Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1: Se, pois, ressuscitastes com Cristo. O católico deve meditar nessas palavras de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Católico, se, pois, ressuscitastes com Cristo, não volte a seguir mais as máximas do mundo, porque elas sepultarão a sua alma imortal na lama do pecado. Na carta de São Tiago 4,4 diz: adúlteros, não sabeis que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Assim, todo aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Tiago 4,4. E na primeira carta de São João 2,15 diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. 1 João 2,15. Está claro que o católico que ressuscitou verdadeiramente com Jesus Cristo abandona, despreza as coisas caducas desse mundo, abandona as coisas passageiras desse mundo. Católico, se, pois, ressuscitastes com Cristo, corte a amizade com aquelas pessoas que te convidam com frequência para percorrer o caminho da imoralidade. São Francisco de Sales escreve: certas amizades loucas entre pessoas de diverso sexo e sem intenção de casamento não podem merecer o nome de amizade nem de amor, pela sua incomparável leviandade e imperfeição. São abortos, ou melhor ainda, fantasmas da amizade, escreve São Francisco de Sales. E na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33 diz: não vos deixeis iludir, as más companhias corrompem os bons costumes. Está claro que o católico que ressuscitou com Jesus, que saiu do túmulo do pecado, despreza as amizades perigosas, as amizades que lutam para atrapalhar a sua união com Deus. Católico, se, pois, ressuscitastes com Cristo, deixe de contar piadas com duplo sentido e de falar palavrões, porque essas bocas sujas
podem ser comparadas a túmulos cheios de podridão. Na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29 diz: não saia dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna, a que for boa para edificação, que comunique graça aos que a ouvirem. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. O católico que ressuscitou verdadeiramente com Jesus Cristo, que saiu do túmulo da escuridão, não conta piadas imorais, não fala palavrões, porque isso ofende a Deus. Católico, se pois ressuscitastes com Cristo, como está na carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1, jogue fora, ou melhor, coloque no fogo todas as suas roupas imorais. Elas são tarrafas que o demônio usa para pescar os homens curiosos. Católico, esvazie o seu guarda-roupa dessas roupas pagãs. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 19 ao 20, diz: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, e que recebestes de Deus, e que, portanto, não pertenceis a vós mesmos? Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Conferir primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 19 ao versículo 20. No documento da Igreja Católica, Sexualidade Humana, Verdade e Significado, número 56, diz: os pais devem vigiar a fim de que certas modas e certas atitudes imorais não violem a integridade da casa. Conferir Sexualidade Humana, Verdade e Significado, número 56. Estimado católico, se pois ressuscitastes com Cristo, não volte a participar mais do carnaval, dos bailes, dos forrós, de reuniões perigosas. Isso ofende a Deus. O católico que ressuscitou com Cristo deve abandonar o carnaval, o forró, os bailes, as reuniões perigosas e outras coisas. São Francisco de Sales escreve numa palavra: é uma loucura fazer da noite dia e do dia noite, e trocar os exercícios de piedade por vãos prazeres. Todo baile está cheio de vaidade e emulação, e a vaidade é uma disposição muito favorável às paixões desregradas e aos amores perigosos e desonestos, que são as consequências ordinárias dessas reuniões, escreve São Francisco de Sales. E Santo Afonso Maria de Ligório diz: no tempo do carnaval, Santa Maria Madalena de Pazzi
passava as noites inteiras diante do Santíssimo Sacramento, oferecendo a Deus o sangue de Jesus Cristo pelos pobres pecadores, ensina Santo Afonso Maria de Ligório. Está claro que o católico que ressuscitou com Jesus faz o propósito firme de abandonar o carnaval, os bailes, os forrós e reuniões perigosas. O católico que ressuscitou com Cristo deve buscar a santidade de vida todos os dias. Estimado católico, se, pois, ressuscitastes com Cristo, abandone de uma vez por todas a bebida alcoólica. A bebida alcoólica é a urina de Satanás. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10 diz: não vos iludais, nem os bêbados herdarão o reino de Deus. Está claro na Sagrada Escritura, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10. São Paulo diz que os beberrões, os bêbados, não se salvarão. Estimado católico, se, pois, ressuscitastes com Cristo, viva humildemente, aceitando com alegria as correções fraternas, sem jamais se azedar. São João Crisóstomo escreve: a pessoa santa é humilde quando é corrigida, quando é repreendida, arrepende-se da falta que fez, arrepende-se da falta que cometeu. Ao contrário, a pessoa que é orgulhosa fica magoada quando é corrigida, fica magoada por ver descoberto o seu defeito e por isso responde com azedume à pessoa que a adverte. Escreve São João Crisóstomo. Estimado católico, se, pois, ressuscitastes com Cristo, como diz a palavra de Deus em Colossenses 3:1, fuja da vida fácil e da poltronice e também da preguiça e do comodismo e entre pelo caminho apertado, pela porta estreita, carregando a cruz com paciência e por amor a Deus. Santo Afonso Maria de Ligório escreve: não existe coisa mais agradável a Deus do que sofrer com paciência e paz todas as cruzes por ele enviadas. E o mesmo santo diz: o sinal mais certo para saber se uma pessoa ama a Jesus Cristo é não tanto o sofrer, mas o querer sofrer por amor dele. Escreve Santo Afonso Maria de Ligório. Católico, se, pois, ressuscitastes com Cristo, deixe de perder tempo com as coisas caducas, passageiras e vazias da terra e reserve alguns horários por dia para a oração e para a meditação. Santo Afonso escreve: quem reza se salva, quem não reza se condena.
E São Bernardo de Claraval diz: quem não medita, não julga com severidade a si mesmo, porque não se conhece. A oração controla nossos afetos e dirige nossos atos para Deus, escreve São Bernardo de Claraval. Católico, se pois ressuscitastes com Cristo, viva nesse mundo sem se apegar às coisas passageiras. Elas são grandes obstáculos para o progresso espiritual. Santo Afonso Maria de Ligório diz: desapeguemos o coração de todas as criaturas. Quem está agarrado a alguma coisa da terra, ainda que mínima, nunca poderá voar e unir-se todo a Deus, escreve Santo Afonso. E São Felipe Neri diz: quanto afeto pomos nas criaturas, tanto tiramos a Deus, escreve São Felipe Neri. Estimado católico, se pois ressuscitastes com Cristo, busque fervorosamente a santidade de vida, porque sem a santidade ninguém verá a Deus, ninguém entrará no céu. Na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses 4:3 diz: porquanto é esta a vontade de Deus, a vossa santificação. E na mesma carta 4:7 diz: pois Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santidade. Estimado católico, se pois ressuscitastes com Cristo, como ensina o grande São Paulo apóstolo, Colossenses 3:1, não busque apoio nas criaturas, mas recorra a Deus quando surgirem insistentes tentações. Santo Afonso escreve: oxalá todos os homens recorressem a Deus quando são tentados a ofendê-lo, certamente nenhum o ofenderia, escreve Santo Afonso Maria de Ligório. Se, pois, ressuscitastes com Cristo, participe piedosamente da Santa Missa e confesse com frequência. São Francisco de Sales ensina: a Eucaristia é, na verdade, a alma da piedade e o centro da religião cristã. E São Francisco de Sales diz: confessa-te com humildade e devoção todos os 8 dias, e se for possível, sempre que comungares, conquanto tua consciência não te acuse de algum pecado mortal, escreve São Francisco de Sales. Estimado católico, se, pois, ressuscitastes com Cristo, trabalhe fervorosamente para tornar Cristo conhecido. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios 9:16 diz: ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. A pessoa que ressuscitou com Cristo, ela não vive de braços cruzados, mas trabalha para a glória de Deus com convicção, valentia e fé. Estimado católico, se, pois, ressuscitastes com Cristo, se esforce para amá-lo sobre todas as coisas,
porque esse é o caminho mais curto para a santidade. São Francisco de Sales escreve: a perfeição consiste em amar a Deus de todo o coração. Escreve São Francisco de Sales: não nos acomodemos nem deitemos pelo caminho empoeirado do mundo, mas perseveremos com fé e valentia no caminho da perfeição. Estimado católico, Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador, ressuscitou. Não olhemos para o Senhor como se fosse um mito, mas sim como o Deus que ressuscitou e que nos convida a segui-lo diariamente, sem nos determos nas coisas passageiras desse mundo pagão. Cristo ressuscitou, jamais ele voltará ao túmulo. Jesus ressuscitou de verdade. Estimado católico, ressuscite você também espiritualmente e persevere no caminho da santidade, persevere no caminho da luz, do bem e da virtude. Jamais volte ao túmulo do pecado. Estimado católico, refletimos um pouco sobre a perseverança depois da Páscoa. Regina Caeli letare, alleluia. Quae meruisti portare, alleluia. Rector exis sic dixi, alleluia. Ora pro nobis Deo, alleluia. Regina Caeli letare, Alleluia. quid meruisti portare, Alleluia. Resurrexit sicut dixit, Alleluia. ora pro nobis Deum. Regina Caeli letare, alleluia. Quae meruisti portare, alleluia.